Sobre os elementos constitutivos, então, os planos, os famosos planos aí do contrato, a gente tem a existência, que antecede a todos, né? Primeiro um contrato tem que existir, e para isso ela precisa de alguns elementos. Existindo, existe a validade do contrato, então, né? Aí nós vamos constatar outros elementos. E, finalmente, a eficácia, né? Então, existindo e sendo válido, veremos, então, como ele produzirá os seus efeitos. É isso que é a eficácia, e daí tem uma série de questões aqui que envolvem, né, a produção ou a limitação da produção desses efeitos do contrato. A existência, primeiro, para ele existir, tem que ter as partes, né? Então não pode haver um contrato sem nenhuma parte. A vontade das partes tem que estar presente. Se a vontade das partes não estiver, né, se ninguém assinar ou qualquer coisa do tipo, nós não teremos um contrato também, porque não foi manifestada a vontade das partes. O objeto também, ele tem que ter um objeto, porque senão ele não pode ser caracterizado como um contrato X, Y ou Z. E, por fim, uma forma. A forma pode ser verbal, pode ser escrita, há diversas formas aí de contratos, hoje até digital e com termos de anuência, basicamente, mas ele tem que ter uma forma, seja qual ela for. Depois, a gente tem a validade, que daí a gente fala, então, da capacidade das partes. Ela tem que ter capacidade para exarar essa vontade. E aí a gente tem aquela questão dos relativamente incapazes, dos absolutamente incapazes, dos impedidos por lei especial, né? Tudo isso vai impactar a validade do contrato. E assim como na existência tem a manifestação da vontade, na validade tem a manifestação da vontade livre. Então essa vontade tem que ser livre. Ou seja, né, ela não pode ser uma manifestação por dolo, por coação, né? Se alguém tiver com uma arma na cabeça da pessoa dizendo para ela assinar aquele contrato, isso claro que deve ser considerado, e isso vai impactar na validade daquela parte, porque justamente a parte ela não manifestou a sua vontade de maneira livre, né? Houve uma coerção ali para que ela assinasse o contrato. Já o objeto, a gente viu aqui que na existência tem que ter um objeto, mas na validade, esse objeto, então, além de ele existir, ele tem que ser lícito, possível e determinado ou determinável. Então, por exemplo, eu não posso ter por objeto do contrato fazer tráfico de drogas. E justamente aqui, só para ir acompanhando também, né, essa questão da forma prescrita e da fraude da simulação, a gente pode ver no 166, esses elementos estão listados aqui, ó, é nulo, né, da invalidade do negócio jurídico. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto, o motivo determinante das partes seja ilícito, não ter a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, por exemplo, a venda de um imóvel superior lá ao limite da lei, tá? Então, a venda de um imóvel com valor substancial sem observar a forma da escritura pública. Então, isso aqui vai impactar na validade. E tiver por objeto fraudar a lei imperativa, né? Então, fraude à lei também cai aqui na invalidade do negócio jurídico. Outra é quando a lei taxativamente declara nulo ou proibir a prática, né, sem combinar a sanção. Aqui também impacta na invalidade do negócio. E, por fim, de eficácia, a gente tem tantas condições contratuais, né? Depois a gente vai ver em aulas futuras aí como é que funcionam as condições, os termos, cláusulas penais, juros e multas, perdas e danos, a questão do inadimplemento, como é que ela impacta a eficácia do contrato, a execução específica, as formas de extinção aqui, resolução, né, e resilição, e por fim a tradição como um elemento também de conclusão contratual ou registro imobiliário. Então, sobre elementos constitutivos, a gente vê aí que tem 3 ramos, né? E um implica no outro, né? Ele precisa primeiro existir, ser válido, para então produzir efeitos. Bom, sobre classificação dos contratos, pessoal, eles podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais, consensuais, reais, e por adesão ou paritário, típico ou atípico, principal ou acessório, gratuito ou oneroso, definitivo ou preliminar. Há outras classificações também, mas aqui eu trouxe as principais, tá? Então, qual é a diferença entre unilateral, bilateral ou plurilateral? Isso aqui tem tudo a ver com as partes que estão firmando o contrato. Então, unilateral, apenas uma das partes assume as obrigações. Por exemplo, uma doação feita sem encargos. Apenas o doador está se obrigando, né, a transferir a coisa doada. Bilateral, ambas as partes possuem obrigações recíprocas, né? Por exemplo, uma compra e venda. Uma parte se obriga a comprar um imóvel, vamos dizer assim, e outra a vender este imóvel. Então, o proprietário do imóvel vai transferir o imóvel e o comprador irá pagar, né, o preço do imóvel transferido. Plurilateral é quando envolve mais de 2 partes com obrigações múltiplas entre si. Isso é muito comum quando há diversas partes que têm uma finalidade em comum, como um contrato de sociedade, por exemplo, né? Então, contratos societários são muito caracterizados por isso. Um acordo de acionistas, um contrato social, um estatuto social, são todos contratos plurilaterais, até
trazendo aí a nomenclatura do professor Ascarelli, né, Túlio Ascarelli. Contratos consensuais ou reais é o seguinte, né, o consensual se aperfeiçoa com o simples acordo de vontade das partes. Então, por exemplo, uma prestação de serviço, basta fazer o contrato que ela já tem, né, total condição de se perfectibilizar. E o real, diferentemente, exige aí a entrega de um bem para a conclusão do contrato, por exemplo, no comodato ou no mútuo, ou alguma forma específica, né, uma escritura, né, a transcrição, no caso dos imóveis. Já o adesão ao paritário, adesão é muito comum no Código de Defesa do Consumidor ou nesses contratos de seguro. Então são são contratos em que uma das partes adere simplesmente a um contrato já pré-estabelecido sem haver possibilidade de negociação. Vamos pegar esses contratos de internet aí, né? Nenhum consumidor vai chegar e vai lá dizer, não, mas eu quero alterar a cláusula X, Y ou Z. O contrato ele é aceito pura e simplesmente. Paritário é quando as partes têm condições de negociar livremente, então, os termos desse contrato. É o que a gente tem nos contratos civis e comerciais em geral, costuma haver essa circunstância de ele ser paritário, né? Então aqui a gente vê que há uma espécie de presunção, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários, né? Então, a menos que tenha uma situação aí de consumidor, um contrato bancário, um contrato de seguro, isso não será... Isso será a presunção de que seja um contrato paritário, né? Que as partes negociaram aquele contrato livremente. Pode ser típico ou atípico. Típico é se ele tem uma previsão legal, né? Uma previsão clara, com regras e tal na lei, por exemplo, o arrendamento mercantil. E atípico se ele não tem essa previsão, né? Então, por exemplo, contratos de factoring. Principal ou acessório. Então, o principal ele existe por si só, né? Ele não depende de outro contrato. Por exemplo, a compra e venda, o contrato basta em si. E já o acessório é que ele está como acessório de um contrato principal. Ele depende, né, da existência do contrato principal. Por exemplo, a fiança, né, um contrato de garantia, um pacto adjeto, ou qualquer coisa do tipo. Já um contrato gratuito oneroso tem vista aí conforme a contraprestação, né? Então, se apenas uma das partes obtém vantagem, sem contraprestação, como por exemplo na doação, nós temos um contrato gratuito. Se é um contrato que ambas as partes têm vantagens e obrigações recíprocas, temos um contrato oneroso, como a locação, por exemplo, né? Um locador vai lá e loca o imóvel para um locatário, e o locatário paga o aluguel ao locador. Definitivo ou preliminar é com relação à produção de efeitos, né? Naquela relação contratual. Então, o definitivo produz efeitos plenos e finaliza aquela relação contratual, nada impede depois de terem aditivos e haverem, vamos chamar assim, remendos, né, no contrato, mas em tese aquele contrato ele já é suficiente para regular a relação contratual. E já o preliminar é aquele que vem de maneira antecipada aquele contrato, né? Como por exemplo uma promessa de que vai ser celebrado o contrato, um memorando de entendimentos, né? Os famosos MOUs. Então são contratos que eles vão prever contratos futuros, né? Então, por exemplo, o contrato de promessa de compra e venda, ele prevê que vai ser celebrada a escritura definitiva da compra e venda depois, né? Justamente porque para a venda de imóveis se exige a escritura pública via de regra. Então, sobre classificação dos contratos, era isso.